São Domingos de Gusmão, o santo que recebeu das mãos de Nossa Senhora o Santo Rosário. Por intercessão de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, cujos membros são conhecidos como dominicanos. O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. Em um mundo onde as pessoas estão submetidas a uma contínua pressão cultural e ideológica dos meios de comunicação social, e de uma atitude agressivamente anticatólica de muitas seitas, é essencial que os católicos conheçam o que ensina a Igreja. São João Paulo II. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição para concluir. São Tomás de Aquino. Domingos de Gusmão foi o fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. Mas de onde surgiu o termo Dominicanes? Domingos fora instruído primeiramente na piedade, pela bem-aventurada Joana de Asa, quando o trazia ainda em gestação, sonhou, certa feita, que carregava no ventre, um cão em cuja boca se prendia, e bem preso entre os dentes, um archote de vivo fogo, fogo esse que se destinava a abrasar o mundo. Que significava tão estranho o sonho? Era um símbolo. Na Idade Média, o cão designava os pregadores. O termo dominican deriva de dominicanes, cão do Senhor, em referência de como a Ordem dos Pregadores ficou conhecida por vociferar a doutrina da Igreja contra os hereges. Foi esta característica que lhe conferiu a custódia dos interrogatórios da Inquisição. Também a madrinha de Domingos teve um presságio quanto à futura posição do afilhado. Viu, uma vez, sobre a cabeça do menino, uma estrela, que dava a entender que um dia o pequeno seria a luz das nações, e que havia de esclarecer os que jaziam nas trevas e à sombra da morte. É a estrela que aparece nos quadros do Angélico.
Apenas estabeleceu-se a religião cristã, surgiram-lhe no seio diversas heresias. Os primeiros séculos da Igreja foram os que produziram o maior número de sectários, a cuja frente se encontravam, quase sempre, bispos e arcebispos. Podem-se citar diversas delas que devastaram a fé de incautos por longos períodos. O arianismo, negando a natureza humana e divina da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mergulhou a Igreja nas trevas, restando poucos que ainda mantiveram a fé. Tão sinistra quanto a heresia ariana foi a heresia conhecida como obigência, capaz de não só perverter a fé e levar milhares à morte espiritual, mas também capaz de justificar diversos crimes, causando também a morte corporal. Apesar de aparecer e crescer na Idade Média, a doutrina dos albigenses tinha origem nos gnósticos que séculos atrás haviam sido combatidos por Santo Irineu de Lyon. Seus adeptos julgavam ter um conhecimento sublime da natureza e dos atributos divinos. Sua doutrina tinha origem pagã. A existência de duas divindades, uma boa, que criara as almas, e outra má, que criara o mundo dos corpos. E, ensinando que os homens deviam resguardar-se de tudo aquilo que fosse corpóreo, acabavam seus adeptos a rejeitar o matrimônio, a vida de família, tudo aquilo, enfim, que julgavam fosse de encontro com a pura espiritualidade. Os mais ardorosos, os mais zelosos, passavam, muitas vezes, a desejar a morte. Em tempos de grave crise de fé, Deus faz surgir grandes santos para que esclareçam a doutrina e combatam as heresias. Coube que no auge da heresia albigense, surgisse São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, para com grande zelo pela causa de Deus combater a perversidade daqueles que faziam perder a alma de grande parte da população da Europa. Já antes a Igreja havia tentado de muitas formas destruir a heresia. O Concílio de Verona tratou dos meios. Os nobres europeus prometeram obediência ao Sumo Pontífice. Os pregadores medievais, tão famosos, tentavam de tudo, mas não obtinham êxito. São Domingos de Gusmão, arrasado por não conseguir destruir a heresia com suas pregações, pôs a duras penitências corporais e jejuns rígidos em local recolhido por alguns dias. Nossa Senhora, então, apareceu-lhe com a arma certa para derrotar as heresias. Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? Ó, minha senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a oração do meu saltério.
Rezar estas 150 saudações angélicas, lhe disse, é uma oração muito útil, uma homenagem que me é muito agradável. E ainda melhor farão aqueles que recitarem essas saudações com a meditação da vida, da paixão e da glória de Jesus Cristo, pois esta meditação é a alma de tais orações. O Santo Rosário foi entregue a São Domingos de Gusmão, vindo dos céus, pela própria Virgem Santíssima. Que mais motivos faltariam a um bom cristão para que começasse imediatamente a rezar o Santo Rosário, ou pelo menos um terço, todos os dias? O saltério de Nossa Senhora já era uma oração comum ao povo medieval, que tentava imitar os religiosos em suas orações. Os religiosos rezavam os 150 salmos, o povo rezava 150 Ave-Marias. Nossa Senhora confirma esse ato de piedade do povo e lhe aperfeiçoa com a meditação dos mistérios da vida de Nosso Senhor. Os dominicanos, munidos do Santo Rosário e associados à Santa Inquisição, foram os apóstolos da cruzada contra os albigenses. Ainda nesta mesma época encontrou-se São Francisco com São Domingos de Gusmão, onde ambos admiraram-se da santidade um do outro. Como poderia uma terrível heresia resistir à grandiosidade de dois grandes santos contemporâneos? A heresia albigense foi derrubada e o povo esclarecido da verdadeira fé. Ainda a Igreja não cessou de conceder benefícios, mas àqueles que se mantiverem fiéis à recitação do Rosário de Nossa Senhora. Os Papas Urbano IV, João 22, Sixto IV, Inocêncio VIII e muitos outros escreveram sobre o Rosário e concederam indulgências àqueles que o rezavam e o difundiam. Nós confirmamos pela força de nossa aprovação estes instrumentos ordenados para o louvor e glória de Deus Onipotente e da gloriosa Virgem Maria, e alegremente convidamos os fiéis aos exercícios de piedade, concedendo-lhes indulgências. Não só arma contra as heresias, mas verdadeira arma em defesa da fé católica é o Rosário, a ponto de, por ele, Nossa Senhora ter concedido a vitória às armas cristãs na duríssima Batalha de Lepanto, que impediu o avanço maometano contra a Europa cristã. São Pio V, Papa reinante na época, suscitou toda a cristandade a realizar procissões e rezar o Santo Rosário para que Nossa Senhora concedesse a vitória. Após o êxito dos cristãos, escreveu o Pontífice de venerável memória. Motivado por seus exemplos, e tal como piamente se acredita, inspirado pelo Espírito Santo, o bem-aventurado Domingos, fundador da Ordem dos Frades Pregadores, cujas constituições e regras nós mesmos expressamente professamos quando estávamos nas ordens menores, em ocasião similar à do tempo atual, quando partes da França e de Itália eram miseramente perturbadas pela heresia dos albigenses, que cegaram a tantos seculares que estes mais violentamente graçavam contra os sacerdotes do Senhor e contra os clérigos. Levantou os olhos ao céu e àquele monte que é a gloriosa Virgem Maria, amável Mãe de Deus, que por sua descendência esmagou a cabeça da serpente retorcida, e sozinha destruiu todas as heresias, e pelo bendito fruto de seu ventre salvou o mundo condenado pela queda de nosso primeiro pai, e do qual, sem a mão humana, foi fendida aquela rocha da qual, golpeada pela vara, jorraram abundantemente águas correntes de graças, lançando o olhar sobre aquela forma simples de orar e procurar a Deus, acessível a todos e inteiramente piedosa,
que é chamada de Rosário ou Saltério da Bem-aventurada Virgem Maria, na qual a mesma Beatíssima Virgem é venerada pela saudação angélica repetida 150 vezes, isto é, de acordo com o número do saltério davídico, e pela oração do Senhor em cada dezena. Interpostas com essas orações estão certas meditações mostrando a inteira vida de nosso Senhor Jesus Cristo, completando assim o método de oração legado pelos padres da Santa Igreja Romana. O Papa Leão XIII, sobre o Rosário de Nossa Senhora, deixou-nos várias encíclicas. Entre outras coisas, sobre a excelência do Rosário, origem e glórias, escreve: Ora, como quer que, entre as diversas formas e maneiras de honrar a Divina Mãe, são de preferir aquelas que por si mesmas são julgadas mais excelentes e a ela mais agradáveis, apraz-nos expressamente apontar e vivamente recomendar o Santo Rosário. A este modo de orar foi dado, na linguagem comum, o nome de coroa, porque ela também recorda, num feliz enredo, os grandes mistérios de Jesus e de Maria, as suas alegrias, as suas dores e os seus triunfos. Se os fiéis meditarem e contemplarem devotamente, na ordem devida, estes augustos mistérios, aurirão deles um admirável auxílio, querem alimentar a sua fé e em preservá-la da ignorância e do contágio dos erros. Querem elevar e fortalecer o vigor do seu espírito. Com efeito, por esse modo o pensamento e a memória de quem reza são, à luz da fé, atraídos com suavíssimo ardor para esses mistérios. Neles concentrados e imersos, nunca se cansarão de admirar a obra inenarrável da redenção humana, levada a efeito a tão caro preço e com uma sucessão de tão grandes acontecimentos. E, diante destas provas da divina caridade, a alma se inflamará de amor e de gratidão, consolidará e aumentará a sua esperança, e avidamente visará a recompensa celeste, preparada por Cristo para aqueles que se lhe houverem unido pela imitação dos seus exemplos e pela participação das suas dores. E, enquanto isso, com os lábios se pronunciam as orações ensinadas pelo próprio Cristo, pelo arcanjo Gabriel e pela Igreja. Orações tão cheias de louvores e de salutares aspirações não poderão ser repetidas e continuadas, na sua vária e determinada ordem, sem produzirem sempre novos e suaves frutos de piedade. Que, pois, a própria Rainha do Céu haja ligado a esta oração uma grande eficácia, demonstram o fato de haver ela sido instituída e propagada pelo distinto São Domingos, por impulso e inspiração dela, em tempos especialmente tristes para a causa católica, e bem pouco diferentes dos nossos, instituída como um instrumento de guerra eficacíssimo para combater os inimigos da fé. Com efeito, a seita herética dos albigenses, ora sorrateira, ora abertamente, invadira numerosas regiões. Espantosa descendência dos maniqueus, repetia ela os monstruosos erros destes, e renovava as suas hostilidades, as suas violências e o seu ódio profundo contra a Igreja. Contra essa turba tão perniciosa e arrogante, já agora há pouco ou nada se podia contar com os auxílios humanos, quando o socorro veio manifestamente de Deus, por meio do Rosário de Maria. Assim, graças à Virgem, gloriosa e debeladora de todas as heresias, as forças dos ímpios foram abatidas e quebradas, e a fé de muitíssimos ficou salva e intacta. E pode dizer-se que semelhantes fatos se verificaram no seio de todos os povos. Quantos perigos conjurados,
Quantos benefícios alcançados! A história antiga e moderna aí está para o demonstrar com os mais luminosos testemunhos. Bendita a monotonia das Ave-Marias que purifica a monotonia dos teus pecados. São José Maria Escrivá. Não bastando esses exemplos tão impressionantes sobre a grande necessidade da devoção ao Santo Rosário, Nossa Senhora em Fátima renovou o pedido para que se rezasse pelo menos a terça parte do Rosário todos os dias. Rezem o Rosário todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra. Quando rezarem o Rosário, digam depois de cada mistério: Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente as mais necessitadas. Se em épocas tão difíceis da história da Igreja o Santo Rosário foi tão importante e tão agradável a Nossa Senhora, quanto mais não deve ser nos dias de hoje, em que as heresias não só triunfaram, como fizeram perverter toda a ordem outrora reinante na sociedade, fazendo com que, à vista do senso comum, o errado fosse visto como certo e o certo fosse ridicularizado. Ainda mais em nossos dias é grave a importância da devoção ao Rosário de Nossa Senhora. Se fores aquilo que Deus quer, colocares fogo no mundo. Santa Catarina de Sena. Falar somente com Deus ou sobre Deus. São Domingos de Gusmão. O Santo Rosário é a melhor artilharia contra o demônio e seus seguidores. Vede os maravilhosos resultados que tive ao pregar o Santo Rosário. Tu e aqueles que amam Nossa Senhora devem fazer o mesmo. Por meio do santo exercício do Rosário, atraireis todos à verdadeira ciência das virtudes. Quem devotamente servir a Santíssima Virgem através da recitação do Rosário, infalivelmente, receberá as bênçãos conforme suas necessidades espirituais e temporais. A respeito de São Domingos temos um trecho da obra Diálogo da Divina Providência, em que Deus trata com Santa Catarina de Sena, que foi terceira dominicana, a respeito de seu fundador. Foi precisamente sobre a luz, disse Deus e Santa Catarina de Sena, que o pai dos pregadores estabeleceu seu princípio, e fez dele objeto próprio de sua arma de combate. Ele tornou para si o ofício do verbo, meu filho, disseminando minha palavra, dissipando as trevas, e esclarecendo a terra. Maria, pela qual eu o apresentava ao mundo, fez dele o extirpador das heresias. Te elegi como a minha riqueza.
Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus e a nossa mãe. Mãe de rei, é o que mesmo? Livro do Apocalipse, capítulo 12. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Louvar, bendizer, pregar.